De volta com Conexão Alagoas e hoje eu recebo o professor Rafael Lobo, ele que é consultor educacional da Hug Education. Professor, mais uma vez, obrigado, uma entrevista muito interessante. Nesse bloco eu quero saber mais detalhes da educação socioemocional. Ela exclui as disciplinas tradicionais ou tudo anda pela mesma estrada? Ótima pergunta, Mauro. Tudo anda pela mesma estrada. Então, a gente pensa, e a educação tradicional, ela sempre visa, ou visou, né, a partir de agora, visou uma educação apenas intelectual, dos conhecimentos, né? Então, a inteligência, ela era definida, e isso, se a gente for pensar nos séculos passados, existiam os testes de QI, né? A inteligência era definida quanto você tinha capacidade de raciocínio, capacidade gramatical, e excluía todas as outras habilidades, todos os seus múltiplos conhecimentos, né? Então, cada pessoa, cada criança, cada adolescente, cada adulto tem múltiplos conhecimentos artísticos, musicais, interacionais. Então, a educação socioemocional, ela parte de uma ideia de uma educação integral. Ela une, sim, está aliada a todo o conhecimento cognitivo, mas também aliada e seguindo os caminhos emocionais. Porque se a gente for pensar hoje no mercado de trabalho, muito se contrata pela sua capacidade técnica, mas as maiores causas de demissões atualmente são pelas faltas de interações, faltas de capacidades sociais. Então, a educação socioemocional, ela vem para interar e progredir, principalmente agora no ensino médio, ajudar os adolescentes a terem essas capacidades, a terem essas habilidades de interações pessoais, a terem essa capacidade de entender suas emoções e saber interagir no mundo de maneira assertiva. Quer dizer, isso ajuda até naquilo que o professor destacava no início em relação à postura de condutas antirracistas, né, de fortalecimento dessa questão que a gente nem deveria estar discutindo, né, mas infelizmente ainda acontece em 2025. Com certeza. A prática antirracista, ela deve ser um processo contínuo e permanente, que também faz parte do nosso mantra, da nossa rotina psicopedagógica. Uma prática contínua e permanente. Porque pensando a ideia da agressão, a gente tem três atores aí, né? A gente tem a vítima, o agressor e a testemunha. Então, o que é que falta de habilidades sociais para esses três eixos? Então, como a educação socioemocional, ela pode contribuir, e isso a gente tem que entender. A educação socioemocional, ela é pedagógica, né? Ela trabalha ações educativas dentro da sala de aula para prevenir todas essas situações sociais, porque a gente sabe que dentro da sala de aula, essas práticas racistas, elas são reproduções do nosso ambiente social. Então, a prevenção, ela parte daí. A gente pensa esses três eixos. Quais habilidades faltam para o agressor? Geralmente, falta empatia, ele não desenvolve empatia pelo outro, e falta a autorregulação, né, que é das nossas competências socioemocionais trabalhadas nas nossas rotinas. Autorregulação, para entender aquele sentimento, porque ele sente a impulsividade de agredir outra pessoa, seja verbalmente, seja nas microagressões, né, em olhares, e isso se expande para a sociedade como um todo, não só dentro da sala de aula. Também pensar as testemunhas, né? Falta assertividade nessas testemunhas, porque elas não vão e interrompem aqueles atos quando elas estão vendo, porque elas não se indignam com esses atos. E principalmente a vítima, né? A vítima de ter esse trabalho com o conhecimento emocional, de saber o que ela está sentindo, aquela tristeza, aquele sentimento de ser excluído, de ser colocado de recanto pela cor da sua pele. Então, falta assertividade, de se impor nesses momentos, de ter uma rede de apoio em que ele possa contar. Então, a educação socioemocional, ela age nesses ambientes, de desenvolver todas essas habilidades para que a gente previna que essas ações aconteçam. Professor, me lembro agora, o senhor é muito mais jovem, mas muito mais jovem do que eu me lembro que antigamente se dizia assim, a família educa e a escola ensina. Não é do seu tempo essa expressão, mas é do meu. Hoje, qual é o peso dessa integração entre a família, a escola e a sociedade? É fundamental que isso caminhe junto, mais uma vez, falando da questão da estrada aqui? Com certeza, com certeza. E também faz parte do nosso material. A união desses eixos. A Hug, a Educação Socioemocional, ela preza por essa integralidade do cosmo educacional.
E o que seria isso? Então, a educação emocional ela tem que partir desde o portão da escola até a cozinha. Então, tudo se perpassa por dentro da escola. E não só a partir do portão da escola, mas também como isso interage fora da escola. Então, os pais, eles têm que... não tem, mas eles devem e precisam estar junto aos filhos nesse processo educacional. Então, no nosso livro, existem muitas rotinas que se chamam, um dos ícones que a gente trabalha é o cultivo do lar. Então, em diversos momentos, diversas atividades, então todo o livro ele começa com a história, essa história é desenvolvida e ela trabalha com as competências, as 5 competências que eu falei aqui para você. Então, no cultivo do lar, o aluno ele vai aprender aquela discussão dentro da sala de aula e vai levar para também compartilhar com os pais. Então, um exemplo, e a gente tem a história da Sol, que a Sol é uma das nossas personagens da Hug. A Sol, ela é uma personagem negra, e Sol porque ela é a solidariedade. Então, cada personagem, ele tem essa analogia com alguma competência, com alguma habilidade muito importante na nossa sociedade. Então, a Sol, ela passa por diversas situações de constrangimento dentro da sala de aula. Ela não conseguir interagir, dos colegas não escolherem ela para as brincadeiras, dela ser sempre a última a ser escolhida nas atividades. Então, esse sentimento acaba causando nela esse sentimento de exclusão. Até que aí vem a professora negra, abraça, acolhe e diz, olha, primeiro você tem que se amar. A partir do momento que você se ama e se autovaloriza, a gente começa a aprender o mundo de outra forma. Então, em uma das nossas atividades, a criança então vai montar uma caixa e a atividade é que você vai pegar na caixa uma coisa que é muito importante, que você tem que valorizar quando eles pegam um espelho. Olha então só. Eles se veem. Puxa vida. E nisso eles levam para casa pelo cultivo do lar. Pai, olha, a importância do amor e do amor próprio. Então a Sol, quando ela vai para casa, ela diz, mãe, eu quero deixar meu cabelo muito mais bonito. Então, essa parte da representação, essa parte da autovalorização, constrói esses vínculos entre escola. Então, os pais sempre relatam, e a gente ganha muitos relatos maravilhosos sobre isso, de que os filhos, depois que conhecem a educação socioemocional, eles mudam totalmente dentro de casa. Começam a ajudar a mãe a fazer as coisas, né, como eles dizem. Começam a valorizar a mãe dentro de casa e perguntar como ela está se sentindo. Mãe, como é que a senhora está se sentindo hoje? A senhora está muito para baixo? E elas vêm relatando isso para nós. Então, a importância dessa conexão entre os 3 eixos, né? Professor, o senhor usou uma palavra aí que me parece fundamental, que é de fortalecimento. Esse é o grande objetivo, fortalecer e mostrar para cada uma dessas crianças negras, por exemplo, o valor que elas têm, que elas são absolutamente iguais a qualquer outra. Isso faz parte. E a Hug tem conseguido uma espécie de efeito multiplicador disso, como o senhor está relatando. Eu imagino que para o Rafael, que saiu lá de União dos Palmares, que está ajudando a construir essa história, é um momento de muita emoção, né? E de muita satisfação profissional. Né? Com certeza. A Hug, enquanto a utilização dos nossos teóricos e como a gente pensa, a ideia da empresa e todo o nosso material, pensa nesse caminho, o caminho da autovalorização. Porque isso, como Edgar Morin fala, um dos nossos teóricos, ele tem a teoria da complexidade. E o que seria essa teoria? Somos todos iguais enquanto seres humanos, mas diferentes enquanto indivíduos. Então, a luta antirracista e a luta da população negra deixa de ser a luta por igualdades. A gente não quer ser igual, a gente quer ser respeitado na nossa diversidade. Então, essa é a grande ideia geral do Morin, de respeitar as diversidades. Imagina que chato, né? A gente ser todos iguais, todos com as mesmas roupas, com os mesmos pensamentos, com as mesmas atitudes. Seria horrível. Né? Então, Edgar Morin ele traz isso, dessa complexidade, e a gente, enquanto população negra, enquanto agentes dentro da sala de aula, criar esses ambientes em que a individualidade seja respeitada, as diferenças sejam respeitadas. Então, a gente tem uma diversidade de personagens, sejam representações indígenas, sejam representações inclusivas, sejam personagens negros, para que essas crianças se vejam no nosso material e se sintam acolhidos. Tenho certeza que quem está acompanhando a nossa conversa está dizendo, Mauro, você não vai perguntar para ele como é que eu faço para saber mais sobre a Hug Education? Vou perguntar agora. Conta para nós, quem quiser saber mais da Hug, o que tem que fazer, onde é que vocês já estão presentes, como é que é a atuação na prática? Então, atualmente a gente está com várias escolas, diversas escolas do estado de Alagoas,
Também fora do estado, em Minas Gerais, já estamos com várias ações voltadas para o socioemocional em escolas em Minas Gerais, Mateus Lemes e Igarapé. Na Europa também, em Portugal, já temos o desenvolvimento avançado das educações socioemocionais lá. E aqui vocês podem nos encontrar nas redes sociais, Hug Education, no YouTube, no Instagram. Então lá tem todo o nosso trabalho, todo o nosso giro de por onde a gente está, como é a nossa metodologia. Então vocês podem acessar, ter contato com todos nós. Vocês vão ser muito bem recebidos. É muito fácil. Você que começou o caminho pela literatura, hoje está nessa educação, vou chamar aqui tão bacana. Como é que está sendo para o Rafael essa escolha? Você faria tudo de novo ou tem um momento que você acho que eu vou sair aqui e vou voltar para a literatura? Não, com certeza eu faria tudo de novo, porque nada está solto, né? Tudo está interligado. Acho que esse caminho, o caminho da educação socioemocional é importante. Era algo que eu já fazia na minha sala de aula, mas eu não tinha consciência. Eu acho que isso é importante da gente frisar. E como a educação socioemocional, ela dá a possibilidade do professor fazer as suas ações com consciência, com apoio e suporte dos consultores pedagógicos, né? Então ele vai agir de maneira mais consciente. Então eu acolhia meus alunos, chegava na sala de aula, na hora da aula eu perguntava, e aí gente, como é que vocês estão? O que é que vocês estão sentindo hoje? Como é que foi a semana? Como é que foi o fim de semana? Eu tinha esse momento de conversar primeiro com eles, porque eles vinham da rua muito agitados, né? Vinham de uma realidade de casa que às vezes é de muita violência, que é de emoções desagradáveis. Então, entender, acolhê-los e escutá-los, isso é uma coisa que a gente preza também no diálogo, como outros teóricos que a gente tem, que é o David Bohm, que ele fala do diálogo da escuta ativa, acolher esses alunos para que eles tenham um ambiente que eles se sintam respeitados, que eles se sintam que têm voz. Então, da gente quebrar aquela ideia da cadeia do grito, né? Que começa, ele é gritado em casa, ele chega na escola, grita com o coleguinha grita com o professor grita de volta. Então, quebrar com esses estigmas é importante. Então, acho que a educação socioemocional, a partir do momento que eu a conheci, eu percebi que ela estava dentro da minha prática, mas ela não era consciente. E hoje ela é. Então, poder partilhar isso com outros professores, com outros educadores, com outras escolas no estado, fora do estado e até internacionalmente, gratificante. É nota 10. Nota 10. É nota 10. Eu queria só trazer para a nossa conversa 2 exemplos que eu achei fantásticos, exemplos que estiveram aí nas redes sociais recentemente. Um foi aquele médico brasileiro que foi premiado internacionalmente, porque na hora da cirurgia ele colocava roupa de super-herói nas crianças que iam ser operadas e ele foi premiado internacionalmente, mundialmente com essa atitude dele, uma coisa bárbara, é exatamente isso que você está dizendo, de acolhimento. E a outra é um professor, que eu não me lembro agora o estado, não sei se foi no Paraná, e que ele recebe as crianças fazendo uma dancinha. Quem quiser, entra dançando. Quem não quiser, é bem recebido da mesma forma. Então, isso é muito, muito gratificante e mostra que, como você muito bem está colocando, professor, a cultura do grito não está com nada, né? Não dá mais para agir dessa maneira. Acho que o entendimento é tudo que a gente está vivendo. Mas eu quero abusar aqui um pouquinho da tua experiência. O que o senhor pode dizer, professor, para um professor que gostaria de começar nessa metodologia e também para os pais e, é claro, também para os alunos? Primeiro de tudo, pensar em si, pensar a sua prática social, acho que é o grande caminho. Você começa a repensar suas estruturas, como você está se portando dentro da sala de aula, se está reproduzindo alguns padrões sociais ou não, principalmente esses padrões racistas que a gente vê fora da escola e até mesmo dentro da escola. Segundo, se quiser ter acesso a esses materiais, a nossos artigos principalmente, o site da Hug, ele tem um espaço nosso, que é o nosso blog, que tem vários textos que o professor pode, esses professores que não são da rede estadual ou querem conhecer o programa, eles podem ter acesso livremente no blog, vários artigos voltados para a educação socioemocional, para outros assuntos também determinantes. Para o professor da rede estadual e das redes municipais de alguns municípios, a gente está junto a eles. Então, deixo aqui uma fala de abraça a educação socioemocional, esteja junto da Hug, esteja junto do seu consultor pedagógico, que está ali para dar suporte enquanto um parceiro, enquanto alguém que está ali acompanhando aquele desenvolvimento, né? Então, a gente, quando chega nas escolas, a gente chega para ser
parceiro do professor, está caminhando lado a lado com ele. Então, para que os alunos se desenvolvam, então a gente está sempre aberto a feedbacks. Então, essa é a mensagem que eu deixo para os colegas professores, né? Que continue se capacitando, isso é importantíssimo, que a gente procure novas metodologias, o socioemocional é uma delas, e que a gente mude nossa prática dentro da sala de aula, principalmente, não tem como a gente ser só aquela educação bancária, né, como se falava. A gente tem que mudar nossas metodologias, pensar em metodologias ativas e não ser só contra o racismo, mas também ser antirracista. Muito bem. Professor, só tenho que agradecer a sua presença, dar parabéns a todo mundo que faz a Hug Education, que vocês continuem trilhando esse caminho tão bonito e tão importante, porque como o senhor está dizendo, né, não é para haver competição, é para se somarem esforços em prol do desenvolvimento de todos. Igualitário, né? Igualitário, acho que isso é fundamental, né, professor? Isso. Eu fico muito feliz com a sua presença, fique à vontade aí. Vamos fazer aqui como a gente faz no debate, para as suas considerações finais. Queria agradecer o espaço, enquanto empresa, enquanto Hug Education, agradeço a oportunidade. Eu, pessoalmente, me senti muito à vontade, agradeço o diálogo, o debate, né? A gente pensa sempre nessa troca, nessa partilha. Então, acredito que hoje foi uma troca. E queria dizer que acredito muito que a educação, ela muda o futuro. Ela mudou o meu futuro, como eu enxergava o mundo, e eu tenho certeza que ela vai mudar e acolher todas as pessoas que lutarem por ela e forem pelo caminho que ela preza. Então, educar com amor. Né? Exato. E o que eu acho fundamental e fantástico na sua história, assim, como a transformação da sua vida tem um impacto de transformar milhares de outras, né, com a atividade de professor. Que coisa linda que é ser professor, poder formar as pessoas e formar gente de cabeça erguida, com orgulho daquilo que é. Não é isso? Isso, com certeza. Muito obrigado e até uma próxima Mauro. oportunidade, até porque esse assunto não se esgota, né, professor? certeza. Muito obrigado. Até mais, gente. E quero também agradecer você que me acompanhou até agora em mais um Conexão Alagoas. Olha aí quanta história bacana a gente tem trazido para você. O futuro é assim e vamos continuar fazendo esse trabalho com muito carinho, com muito coração para vocês. Tenham uma excelente semana e até o próximo Conexão Alagoas. Tchau para vocês, tudo de bom e até lá.